À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Os caros filhos, nós meditamos hoje o segundo dia da nossa pequena catequese mariana nesse mês de maio. Lembrando que ontem nós meditamos sobre a predestinação e as promessas da Virgem Maria, as profecias da Virgem Maria. Hoje nós meditaremos sobre as coisas que no Antigo Testamento figuravam Nossa Senhora. Já no Antigo Testamento são inumerosos, coisas que são numerosíssimas, coisas que já prefiguravam Nossa Senhora. Hoje vamos meditar somente sobre 5 delas. Primeiro, a Arca de Noé. Depois, o arco-íris, a escada de Jacó, a sarça ardente e a arca da aliança. Essas 5 coisas nos levarão a meditar um pouco que no pensamento de Deus, na história da humanidade, a Virgem já estava presente, esperando o momento da sua encarnação. A Arca de Noé. Nós sabemos que a Arca de Noé foi um grande navio que Noé construiu por ordem de Deus, pelo qual ele, a sua família, sua mulher, seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé e as suas mulheres, e um casal de animais de cada espécie, se salvariam do dilúvio mandado por Deus. Nosso Senhor mandou que Noé construísse aquela arca, que seria para eles um porto seguro de salvação. Existe um sábio da igreja chamado Cornélio Alápide, antigo padre. No seu comentário ao Gênesis, ele diz que pelo menos 4 analogias nós podemos notar nessa figura da Arca de Noé em relação à Nossa Senhora. A primeira delas é que a Arca de Noé, ela salvou a família de Noé. E por ela salvou todo o gênero humano, porque Noé foi a nova família humana. A Virgem Maria também salva, é como a arca que porta Jesus, que salvará todo o gênero humano. De fato, Nossa Senhora não trabalha só em favor dos indivíduos, mas em favor da sociedade inteira, de todos os povos. São Bernardo diz que a intercessão da Virgem salva o mundo inteiro da ruína. A Virgem é como essa arca, que carrega o Salvador, que dará a vida e a salvação ao mundo. Segundo, ele diz, a Arca de Noé, ela flutuava sobre as águas que cobriam a terra. Maria Santíssima também flutuava sobre esse mundo de pecado, jamais submergiu, jamais se afundou na ruína das concupiscências. Em terceiro lugar, ele diz, todos os que se refugiaram dentro daquela arca foram preservados do dilúvio. Assim também, todos os que se preservarem dentro de Nossa Senhora, que recorrerem a Nossa Senhora, jamais naufragariam, jamais pereceriam. São Bernardo diz que ela é a arca por meio da qual nós escapamos do naufrágio da condenação eterna. Então, estar na Virgem como Noé esteve na arca, como Jesus esteve no ventre dela. Depois, em quarto lugar, ele diz que depois do dilúvio, a terra se povoou de novo com novos habitantes. O paraíso é povoado também pelos servos fiéis de Maria. Assim como o mundo foi povoado de novos habitantes, o céu, pela Virgem Maria, será povoado de novos santos. A segunda figura do Antigo Testamento que nós meditamos é a figura do arco-íris. O arco-íris é formado pelos raios do sol, que se decompõem nas gotas de água da chuva e mostra o fim de uma tempestade. Então, depois de uma grande chuva, tempestade, geralmente nasce um arco-íris e aí o sol volta a brilhar. Nas Sagradas Escrituras, o arco-íris nos lembra aquela maravilhosa aliança que Deus faz com Noé quando ele sai da arca, com a sua família e oferece um sacrifício a Deus. Deus, então, aceita aquele sacrifício, abençoa a família e promete, por meio do sinal do arco-íris, que nunca mais vai enviar um dilúvio à terra enquanto aquele sinal estiver no céu. Isso está lá no livro do Gênesis, no capítulo 8, capítulo 9, versículo de 8 a 17, onde Deus estabelece com Noé essa bela aliança. De 4 modos, nós também podemos pensar no arco-íris como uma figura de Nossa Senhora. Primeiro porque o arco-íris ele traça a união entre o céu e a terra. É uma
expressão de Nossa Senhora, uma figura de Nossa Senhora que é a medianeira, intercessora entre nós e Deus, entre Deus e os homens. E pelas mãos de Nossa Senhora, nosso Salvador nos concedeu a graça de uma aliança com Ele. E recebe, por meio de Nossa Senhora, as nossas adorações, nossas orações, louvores. Segundo lugar, porque assim como o arco-íris ele brilha com as 7 cores, né, de luz, Nossa Senhora também é ornada com os 7 dons do Espírito Santo, né, que a figuram, que a tornam bela. Em terceiro lugar, se o arco-íris ele é um sinal de paz e de aliança entre o céu e a terra, muito mais ainda é Nossa Senhora. Por meio de Nossa Senhora, nós encontramos o príncipe da paz. Jesus Cristo é o sinal do amor de Deus, é o mediador da nova aliança. E em quarto lugar, né, como o arco-íris é o penhor das promessas que Deus faz com Noé, e não prometendo não mandar mais o dilúvio, a Santíssima Virgem também é o sinal da nossa redenção. Nenhum poder infernal poderá vencê-la. A terceira imagem que nós meditamos é a escada de Jacó. Para quem não se lembra, a história é a seguinte: Jacó, né, estava em casa com seu irmão Esaú, sua mãe, e a mãe então leva Jacó para receber a bênção do seu pai no lugar do filho primogênito. O pai o abençoa. Quando Jacó está saindo do quarto do pai, chega na casa Esaú com a caça que ele faria, prepararia um prato para oferecer ao pai e receber a bênção. Quando Esaú soube o que aconteceu, ficou profundamente enfurecido com o irmão e prometeu matá-lo. Então sua mãe, Rebeca, assustada com aquilo, diz a Jacó: foge, vai para Harã, para a casa de Labão, e fique lá até que diminua a ira do teu irmão. E Jacó obedece a sua mãe e vai, fugindo no caminho. Ao fugir, Jacó, uma noite, ele tem que dormir ao relento, num descampado, né? E cansado de caminhar aflito com a perseguição do irmão, ele pega uma pedra e usa essa pedra como travesseiro, né? E adormece. E então ele tem uma visão. E em visão ele vê uma escada que toca do céu à terra, da terra ao céu, e ele vê os anjos de Deus subindo e descendo daquela escada, enquanto Deus está lá em cima, no alto da escada, e diz a ele: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, a terra que estás dormindo, né, eu darei aos seus descendentes, e por meio deles abençoarei todas as nações. Deus faz de Jacó, Israel, o povo eleito. Então Jacó desperta e, cheio de grande respeito, ele diz: o Senhor de verdade está nesse lugar. E então ali ele diz: é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Depois ele pega uma pedra e faz ali, então, um monumento e consagra ao Senhor e chama aquele lugar de Betel, ou seja, casa de Deus. Essa é a história, basicamente. São Bernardo, São Boaventura, São João Damasceno, tantos outros padres da igreja, doutores, eles unanimemente dizem que essa escada, ela é a figura perfeita de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a casa de Deus, ela é a porta do céu. Deus desceu à terra por meio de Nossa Senhora, e Ele quer que nós subamos da terra ao céu por meio de Nossa Senhora, né? Ele diz: por ela nós nos elevamos, como dizia São Pedro Damião. Cansado, fugindo, Jacó tem a visão da escada. Nessas circunstâncias, a Virgem também nunca nos abandona, nos mostrando verdadeiramente como mãe, nos protegendo em meio às aflições dessa vida. E mesmo que os pecadores, né, mesmo grande pecador, a mãe jamais abandonaria. O próprio São Bernardo diz: é por vós, ó Virgem Maria, que a vida eterna é dada a tantos infelizes que haviam merecido o inferno. A Virgem não nos desampara no meio das nossas provas. A escada vista por Jacó, ela tocava da terra ao céu, assim como Nossa Senhora. Como filha da natureza humana, ela está vinculada à terra. Como mãe de Deus, ela está vinculada ao céu. E a Virgem pode, então, agir em nosso favor. A quarta imagem que nós podemos meditar hoje é a sarça ardente. A sarça ardente foi aquela sarça que Moisés viu no Monte Horebe, da qual saíam chamas e não se consumiam. Quando Moisés se aproxima para ver aquela maravilha que está acontecendo, Deus então fala com ele, diz: Moisés, e ele diz: Senhor, estou aqui. Nosso Senhor diz a ele: não te aproximes.
descalça-te os pés, porque a terra em que estás é santa. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E ouvindo essas palavras, então Moisés ele se prostra por terra, cobre o rosto, né? E Deus então dá a ele a ordem de libertar o povo hebreu, que estava sendo oprimido pelo faraó do Egito. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 3. Essa sarça ardente é a figura da Virgem Maria. Por quê? Porque assim como a sarça se em chamas não se consumia, a Virgem Maria também ficou intacta. Em meio às chamas do pecado, a Virgem Maria não se corrompeu. Consumiu os filhos de Abraão o pecado, mas não consumiu a Virgem. A sua virgindade é intacta, mesmo sendo mãe. Assim, os santos padres também confirmam que, com toda a tradição, até a liturgia da igreja, né, que Nossa Senhora é a Virgem intacta, a Virgem e Mãe. São Gregório de Nissa, um padre da igreja, dizia: Maria Santíssima é ao mesmo tempo Virgem e Mãe. E o que reconheceu muito tempo antes, né, Moisés na sarça ardente, por meio das chamas, o Senhor nos apresentou em Nossa Senhora. A quinta e última imagem que nós podemos meditar é a Arca da Aliança. A Virgem Maria é uma belíssima figura, né? A Arca da Aliança, uma belíssima figura da Virgem Maria, da Virgem Imaculada. A Arca da Aliança, quem não sabe, era um cofre de madeira, de cedro, madeira preciosa e incorruptível, inteiramente revestido de ouro por dentro. Tinha uma extensão de 2,5 côvados de comprimento e 1,5 de largura e de altura. E 2 querubins de ouro de cada lado cobriam a Arca da Aliança com as asas estendidas. A parte superior se chamava propiciatório e ali Deus se manifestava e dava os seus oráculos a Moisés e ao sumo sacerdote que o consultava. Essa Arca da Aliança nós poderíamos, pelo menos com 5 características, não é, compreender uma analogia em relação à Virgem Maria. Primeiro, porque a Arca da Aliança ela era de madeira de cedro incorruptível. Maria Santíssima, a Arca do Novo Testamento, foi imaculada na sua conceição e por isso também incorruptível. Depois da sua morte, o seu corpo não foi corrompido pela morte e nem pelo túmulo. A Virgem é assunta ao céu. Depois, a arca era formada de ouro fino, por dentro e por fora. A Santíssima Virgem está imersa desse amor de Deus, que é o ouro puro, né, e de todas as virtudes, né, por dentro, por fora. Toda a sua beleza, né, encantou os olhos de Deus. Em terceiro lugar, porque a arca, né, fechada com uma tampa selada, chamada de propiciatório, ali os filhos de Israel vinham para implorar o perdão das suas culpas. A igreja também nos convida a recorrer a Nossa Senhora, que é Mãe de Misericórdia, para nos aplacar as nossas culpas e nos dar a certeza da misericórdia divina. A Virgem é esse propiciatório do Pai, onde nós buscamos a misericórdia do Pai. Em quarto lugar, a Arca da Aliança se destina também a guardar as tábuas da lei, um vaso cheio de maná e aquele cajado de Arão, a vara de Arão. A Virgem Maria também, no seu seio virginal, guarda nosso Senhor, que é o autor da nova lei, né? E o verdadeiro pão descido do céu, que é o maná do Novo Testamento, e o verdadeiro sacerdote da nova lei, não Arão, mas nosso Senhor. E, enfim, por quinto lugar, a arca era o sinal do amor de Deus, da aliança de Deus para com o seu povo. E Maria é esse sinal, símbolo mais perfeito do amor de Deus para com os seus filhos, porque por ela Deus nos deu o seu divino Filho feito homem, que foi o nosso Redentor. São essas 5 características que nos fazem perceber a Virgem como a arca da nova aliança. Depois, além, claro, dessas 5 maravilhosas prefigurações e figuras da Virgem Maria, existem muitas outras, né? A Sagrada Escritura tem os Santos Padres também, né? Tem vários símbolos bíblicos nos quais eles encontram uma figura da Virgem. Né? O velo de Gedeão, a árvore da vida, o tabernáculo, né? Onde Deus habitou, fez morada, o altar dos sacrifícios, onde Jesus, a vítima do mundo, se imola, o coração da Virgem é o altar,
do sacrifício do seu filho. A Virgem também é considerada como a torre de Davi, a nuvenzinha do profeta Elias, tão bonita, né? Porque aquela nuvenzinha que Elias vê no horizonte, né? Ela era a certeza de que Deus fecundaria a terra. E a Virgem é essa certeza de que Deus fecundará a terra com o seu amor. Nós vimos hoje as figuras da Virgem Maria nas coisas. Amanhã nós meditaremos as pessoas que figuraram Nossa Senhora no Antigo Testamento, as santas do Antigo Testamento. Que Nosso Senhor nos alimente neste mês tão belo, dedicado à Virgem Maria. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo. Estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.